Olá, estamos continuando aqui com as aulas de processo penal pelo PCI Concursos e a aula que nós vamos trabalhar agora são os atos investigatórios, a própria investigação criminal e a conclusão do inquérito. Então, vamos já falar dos atos investigatórios. E os atos investigatórios que a autoridade pode ou deve desenvolver estão lá no artigo 6º do CPP. Eu não vou aqui expor o artigo 6º por completo, mas vou frisar com vocês, basicamente, a importância desse artigo 6º e enunciar alguns dos atos que constam ali no artigo 6º, que são mais importantes, mas dizer para vocês que o artigo 6º ele serve como um roteiro investigatório. Eu sugiro que você leia o artigo 6º nos seus estudos, não é? E verifique a sua estrutura, verifique que o artigo 6º do Código de Processo Penal ele serve como um roteiro, como um rol de atividades investigatórias que o delegado e as autoridades policiais em geral vão desenvolver. E é um rol aberto, exemplificativo. Tanto é assim que hoje, se vocês verificarem ali a Lei 12.850 de 2013, vão verificar que existe uma série de outros atos investigatórios lá constantes que vão complementar o que está no artigo 6º. Os acordos de colaboração premiada, né, a chamada ação controlada, enfim, são vários outros instrumentos investigatórios criados em leis esparsas que não estão no Código de Processo Penal. A própria interceptação telefônica, que está na Lei 9296/96, não está no artigo 6º, mas pode ser inserido dentro do rol de atos investigatórios. As medidas cautelares em geral, sejam elas do próprio Código de Processo Penal, sejam essas medidas cautelares previstas na Lei Maria da Penha ou no Código de Trânsito brasileiro. Enfim, nós temos uma série de outros atos investigatórios esparsos em várias leis processuais penais, leis penais esparsas, e que complementam o artigo 6º. O artigo 6º é um rol, portanto, exemplificativo. E um rol que foi criado como um eixo estrutural básico para uma investigação e que certamente deve ser complementado por outras medidas. Então, a primeira providência que nós temos lá no artigo 6º, a título de exemplificação, é que a autoridade policial deve se reportar até a cena do crime, isolar a cena do crime, o local do crime, para que os peritos possam vir rapidamente, colher esses elementos de informação e depois liberar as autoridades policiais para proceder à apreensão. Então, isso está ligado, obviamente, a crimes que envolvem lesões corporais, homicídios, delitos que efetivamente vão deixar vestígios e que dependem de um isolamento e de uma atividade pericial intensa para permitir, enfim, uma investigação eficiente. Então, essas são as primeiras providências. Mas o artigo 6º prevê também a possibilidade de coleta de todo e qualquer outro elemento de prova, da apreensão de objetos que tenham pertinência para a investigação. O artigo 6º prevê também a possibilidade de se colher as declarações do ofendido, se for possível, de se produzir o que nós chamamos de exame de corpo de delito como a principal peça pericial do processo penal, porque serve efetivamente para demonstrar a materialidade, é uma prova vinculada. Quando os vestígios do crime ali existem, a prova é vinculada e há necessidade de se produzir o exame de corpo de delito, e isso já pode ser feito ou deve ser feito no inquérito, para que não haja perda de qualidade desse material a ser periciado. E mais ainda, é possível já se proceder à oitiva do cidadão que está sendo investigado, o que nós chamamos de interrogatório policial já no inquérito. É possível identificar esse indivíduo, levantar dados sobre sua vida pregressa. Então vejam vocês que o artigo 6º estabelece uma série de medidas e atos investigatórios que devem ser diligenciados pela autoridade policial
mas não são apenas esses atos que são praticados. Volto a dizer, esse rol é exemplificativo. E esse artigo 6º, ele tem uma importância também muito grande, porque por muito tempo ele serviu como base para subsidiar o indiciamento. Então a base legal do indiciamento está no próprio artigo 6º. Lá no artigo 6º nós temos a autorização dada pelo legislador para que se possa proceder. Eu vou colocar aqui os 3 atos, né? O interrogatório policial, mas mais do que isso, a qualificação desse indivíduo, né? A qualificação, e além da qualificação, nós temos a possibilidade de se ter aí um levantamento de dados sobre a vida pregressa, são os antecedentes. Os antecedentes criminais. Vejam que esses atos aqui, interrogatório, qualificação e antecedentes, e aqui na qualificação eu já coloco o indivíduo se identificando, né? Isso é possível porque o próprio artigo 6º permite isso em termos de atos investigatórios. O indiciamento acaba sendo uma junção desses 3 atos que estão lá no artigo 6º. Você não vai encontrar em nenhum artigo do Código de Processo Penal o fundamento para o indiciamento, né? Agora nós temos uma lei, a Lei 12.830, 2013, que trata do indiciamento, basicamente atribuindo esse ato exclusivamente ao delegado de polícia, mas você não tem um conceito do indiciamento no Código de Processo Penal, você não tem um fundamento específico para o indiciamento, ele é produto de extração doutrinária e jurisprudencial do próprio artigo 6º. Então vamos lá já falar de um conceito do que é o indiciamento. Vamos lá. O que é o indiciamento? Vamos a um conceito pragmático do que seria o indiciamento. O indiciamento é um ato investigatório de caráter declaratório, de atribuição exclusiva do delegado de polícia, que vai apontar as provas existentes ou já obtidas em face de um principal suspeito pela prática do crime. Vejam vocês que o indiciamento é um ato investigatório declaratório. Ele apenas declara, atesta que existem provas em face de um indivíduo, de um principal suspeito, daquele que porventura seria o autor do delito. Agora vejam vocês que o indiciamento não é um ato investigatório de imputação. Não se faz pelo indiciamento a imputação de um fato criminoso a alguém. O delegado não tipifica a conduta imputando um fato ao principal suspeito. Ele apenas faz um levantamento técnico da produção probatória, dizendo em face de quem que as provas estão recaindo. O delegado apenas declara a existência das provas em face de um principal suspeito. E vejam que o indiciamento não tem uma fase pressuposta, uma fase procedimental pressuposta. O indiciamento pode acontecer em qualquer fase da investigação, dentro da discricionariedade investigatória do delegado. E esse indiciamento gera alguns desdobramentos importantes? Claro que gera. O principal desdobramento é o fato do indivíduo ficar com uma anotação num banco de dados da polícia. Acho que o principal constrangimento é esse. O indiciamento tem uma finalidade informativa para a investigação, para alimentar um banco de dados da própria Polícia Judiciária, né? Então, acho que esse é o principal impacto que o indiciamento pode gerar.
né? Ele pode também esboçar a denúncia. Dificilmente aquele indivíduo que foi indiciado não vai ser denunciado pelo Ministério Público. O indiciamento de hoje é a denúncia de amanhã. Então a denúncia acaba sendo um desdobramento persecutório natural do indiciamento, né? Dificilmente um promotor vai pedir o arquivamento do inquérito em relação a um investigado que se encontra indiciado. Por quê? Porque já existem provas suficientes e bastantes recaindo em face daquele indivíduo, daquele cidadão, tá certo? E aí, vamos então aos requisitos para o indiciamento. Qual que seria um principal requisito para se indiciar alguém? Bem, primeira coisa, o indivíduo tem que estar sendo investigado, óbvio. Ele tem que constar como objeto de investigação no inquérito. Mas um outro requisito, qual que seria? Um avanço, um amadurecimento, uma maturação da investigação. Não existe uma fase para se indiciar, mas há que se ter um nível de maturação da investigação, algumas provas já obtidas, algum avanço na investigação. Uma investigação que não consegue solucionar o caso, que não consegue obter qualquer prova, não pode gerar um indiciamento, porque isso aí já geraria um excesso investigatório passível de controle de legalidade pelo judiciário. O indiciamento seria um ato arbitrário e abusivo. Então tem que ter uma maturação investigatória e tem que ter algum elemento, algum nível de indícios de autoria em face do indiciado. Pelo menos um pouco de indício, um pouco de elemento de prova mínimo para justificar esse ato de indiciamento, que é discricionário do delegado, é bem verdade, mas que depende, então, do indivíduo estar sendo investigado, ter um nível de maturação dessa investigação, ter alguns indícios de autoria aí do indiciado já colhidos, tá? Basicamente, tá? Em termos de atos de indiciamento, eu já coloquei ali no canto, o artigo 6º vai nos subsidiar esses atos de indiciamento. Lá no artigo 6º, a autorização para se fazer o interrogatório policial. Então, o interrogatório policial entra nessa estrutura, tá? A qualificação também, né? O indivíduo vai ser qualificado, os dados pessoais vão ser colocados ali. Ele pode ser identificado tanto civilmente como criminalmente, e ali vão ser também colocados seus antecedentes criminais, né? Em regra, o indiciado participa do ato do indiciamento, ele é convidado a participar, porque ele vai ser interrogado. E agora o delegado deve permitir ao advogado participar desse interrogatório, por conta da lei que eu acabei de mencionar nas aulas passadas, a Lei 13.245, de 2016, que coloca como uma das prerrogativas do advogado participar efetivamente desse interrogatório. Então, esse interrogatório acontece basicamente e é um momento em que o indiciado pode exercer sua autodefesa, tá? Isso eu tenho que dizer para vocês, é importante. O indivíduo pode se autodefender, pode ficar em silêncio, o advogado vai estar ali para isso, né? Concluído esse indiciamento, então, feitos esses atos, normalmente o indiciado vai participar, mas pode também ter o indiciamento feito sem a participação do indivíduo, o indiciamento por consignação, né? O indiciamento indireto, que acontece quando o indivíduo não é localizado, ele está foragido, mas já existem elementos de prova contra ele colhidos e ele pode ser indiciado mesmo não sendo interrogado, não participando. Ele pode ser qualificado, pode ser feita um auto de qualificação indireto com os seus antecedentes criminais e ele também pode ser indiciado sem a sua presença na delegacia, na presença do delegado. O indiciamento, como todo e qualquer ato investigatório, pode passar pelo controle de legalidade do judiciário. Se entender que esse indiciamento foi arbitrário, foi movido por um desvio de finalidade, foi desarrazoado ou desproporcional, é possível fazer o controle. O que o juiz não pode fazer, e a Lei 12.830 veda isso, é o juiz determinar o indiciamento ao invés do delegado elaborar isso. O juiz não pode incursionar no mérito investigatório.
substituindo do delegado a oportunidade que ele tem de formular um juízo de valor sobre as provas colhidas na investigação. Porque isso é uma atribuição legal do delegado. E a Lei 12.830 protege o delegado no que diz respeito a essa atribuição. O juiz não pode subtrair do delegado uma análise, uma valoração da prova, porque quem tem essa atribuição é o delegado. O que o juiz pode fazer é o controle de legalidade externo. Apenas os aspectos extrínsecos do ato investigatório, do indiciamento, é o que o juiz pode fazer e analisar. Verificar se esse indiciamento representa prova ilícita, se houve algum arbítrio, se não se cumpriu aí as normas e as formalidades legais para a regência do ato. Isso sim, sem dúvida, o juiz deve fazer. Agora, o juiz não pode substituir o mérito investigatório, a Lei 12.830 é muito clara nesse aspecto, tá certo? Muito bem, vamos passar para o tópico seguinte, que é o trancamento do inquérito. O trancamento do inquérito, o que significa trancamento do inquérito? Ou seja, pode-se dar a suspensão das investigações a partir do trancamento do inquérito. Ou seja, o juiz faz um controle de legalidade do inquérito para saber se essa investigação deve prosseguir ou não, ou se ela estaria representando um abuso do poder investigatório. Bom, o trancamento é uma forma de encerramento anormal do inquérito, porque o inquérito é ilegal. Então, nós estamos aqui encerrando o inquérito já pelo trancamento, o encerramento do inquérito policial, mas encerramento anormal. Olha lá. Não é um encerramento normal. O encerramento aqui ele é anormal, ou seja, o inquérito é trancado porque faltou justa causa. Esse trancamento ele pode ser de ofício. O próprio juiz, ao receber o inquérito no seu gabinete, tramitando na sua vara criminal, determina de ofício o trancamento porque aquela investigação carece de justa causa. Falta-lhe justa causa. Né? O que significa falta de justa causa? Ora, o inquérito, para que ele prossiga, e a ação penal também, hein, há que se ter justa causa. E justa causa são 3 elementos que eu tenho que colocar para vocês. Tipicidade, punibilidade e viabilidade. Vou colocar aqui abreviado. Os elementos que compõem a justa causa. Tipicidade, punibilidade e viabilidade. Ou seja, só se instaura um inquérito em face de um fato típico. Falo aqui de uma tipicidade em abstrato. O inquérito só pode ser instaurado se houver uma tipicidade em abstrato. Só se houver um fato típico previsto na lei penal, passível de ser preenchido pelos atos investigatórios, pelos fatos que se querem esclarecer. Tá certo? Então, guardem isso. Se não houver tipicidade em abstrato, fato absolutamente atípico, tem que trancar o inquérito, a investigação tem que cessar. Tá? Muito bem. Punibilidade. A investigação só pode existir se houver causas de punibilidade. Ou seja, se houver alguma extinção da punibilidade, alguma hipótese de extinção da punibilidade ou exclusão da punibilidade, ou porque houve abolício crimes, ou porque houve a morte do agente, ou porque houve prescrição, qualquer causa de extinção da punibilidade, perempção, perdão do ofendido, qualquer causa de extinção da punibilidade do artigo 107 é suficiente para gerar o trancamento do inquérito por falta de justa causa, tá certo? Ou aquelas hipóteses de escusa absolutória, que nós chamamos de exclusão da punibilidade, que acontece, por exemplo, nos crimes contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, entre cônjuge ou entre parentes em primeiro grau, né? O filho que subtrai um bem do pai, ou o marido que subtrai um bem da esposa, as relações de direito de família se sobrepõem à questão penal, e aí nós estaríamos diante da chamada escusa absolutória, e aí falta a punibilidade também, é caso de trancamento por falta de justa causa. Se qualquer um desses elementos forem excluídos, falta a justa causa, portanto o inquérito deve cessar, deve ser trancado. E falta de viabilidade também, que é quando não existe nenhum elemento de prova a justificar a abertura e prosseguimento da investigação.
é a viabilidade probatória. Tem que haver um mínimo de viabilidade probatória para que o inquérito possa seguir normalmente o seu trâmite e possa ser encerrado normalmente, tá? Mas eu falei para vocês aqui que o trancamento representa um encerramento do inquérito anormal ou atípico. Porque qual que seria o encerramento normal do inquérito? O encerramento normal do inquérito se dá pelo relatório do delegado de polícia. Olha aí. O que é o relatório? O relatório é a peça investigatória que encerra a investigação oficialmente. O próprio delegado encerra oficialmente a investigação por meio da peça denominada relatório. E o relatório vai representar todo um estudo, um levantamento da investigação já realizada, todo um levantamento, um sumário de tudo que foi investigado, de todas as provas, do indiciamento. O relatório pode ser uma peça que pode servir também para representar por uma prisão. No relatório pode ser realizado também o próprio indiciamento, no corpo do relatório, do inquérito. Enfim, o relatório é uma peça analítica de toda a investigação, em que o delegado conclui a sua tarefa e remete, a partir daí, os autos ao Ministério Público. O Ministério Público, com o relatório, ou ele propõe a ação penal, ou ele pede o arquivamento do inquérito, ou ele pede complementação investigatória, nos termos do artigo 16 do Código de Processo Penal. Então, se ele entender que o relatório traz um inquérito incompleto, o promotor pode solicitar ao juiz que devolva os autos ao delegado para complementar com algumas diligências para se formar aí a opinião delicti adequadamente, para verificar se de fato ele vai propor ação ou não, ele, promotor de justiça, no caso, né? O relatório é uma peça em que o delegado, em regra, não é chamado a fazer juízo de valor e tipificar condutas. Apenas um levantamento das provas obtidas e das principais atuações, dos principais incidentes do inquérito. Basicamente isso. No entanto, excepcionalmente, a lei de drogas, a lei antidrogas, né? A lei 11.343 de 2006, ela no seu artigo 52, inciso 1º, abre uma exceção que quando o inquérito policial estiver investigando a prática de tráfico ilícito de drogas, o delegado deve fazer, sim, juízo de valor no relatório e distinguir o tráfico do porte para uso próprio, o que é uma situação muito complicada de ser feita, porque envolve uma série de dados muito específicos. Então, essa atribuição é dada ao delegado por ocasião do relatório. Ele vai categorizar essa conduta e verificar se é tráfico ou se é porte para uso próprio, até porque existem dois regimes jurídicos absolutamente distintos do ponto de vista penal, para aquele indivíduo que é viciado e para aquele que é traficante. Então, está aí a importância de se ter esse poder dado ao delegado de, no relatório, tipificar a conduta de tráfico ou tipificar a conduta de porte para uso próprio, tá? Então, o relatório basicamente é isso, a peça que encerra o inquérito, tá? Agora, vamos passar para o arquivamento do inquérito. O relatório gera o encerramento normal da investigação, diferentemente do arquivamento do inquérito, que não representa necessariamente um encerramento. Aliás, se o inquérito foi arquivado, ele não foi encerrado. Não se chegou a uma conclusão. Não se chegou a uma análise suficiente para que se ingressasse com a ação penal. E o arquivamento, e aí eu tenho que deixar claro para vocês, o arquivamento, já disse e repito isso, o arquivamento não é um ato do delegado, por favor, hein? O arquivamento representa um ato complexo e é uma decisão administrativa. Por que é um ato complexo? Porque é produto da junção do pedido feito pelo Ministério Público com a homologação do juiz. E é uma decisão administrativa do juiz, porque o juiz não exerce jurisdição ali. Quando ele homologa o pedido de arquivamento do Ministério Público, o juiz está exercendo uma função administrativa. E, em regra, é isso que acontece. O juiz homologa o pedido de arquivamento do Ministério Público
e, ao homologar o pedido de arquivamento do Ministério Público, profere uma decisão administrativa, não exerce jurisdição em sentido estrito, certo? Ele apenas chancela a legalidade do pedido de arquivamento do promotor, é isso que ele faz. E quando se arquiva o inquérito, nós não estamos encerrando a investigação, nós estamos suspendendo as atividades investigatórias, até porque pode haver o desarquivamento. E o arquivamento, como decisão administrativa que é, não faz coisa julgada material, só faz coisa julgada formal. E aqui então eu quero mostrar para vocês como que é feito o controle de legalidade do pedido de arquivamento, o controle judicial do arquivamento. Esse controle de legalidade do arquivamento é um controle judicial. Por quê? Porque o pedido de arquivamento feito pelo MP vai para quem? Vai para o juiz. E o juiz, se ele discordar desse pedido de arquivamento do promotor, ele remete os autos do inquérito a quem? Ao Procurador-Geral, vou pôr aqui em cima, PGJ, que é quem vai dar a última palavra em matéria de ação penal. O Procurador-Geral, ou ele concorda com o Ministério Público com o seu pedido de arquivamento aqui em primeira instância, e aí o juiz não tem o que fazer, ou então o Procurador-Geral designa outro membro do MP, outro promotor, para ingressar com a ação penal como um longa-manos do Procurador-Geral. E esse membro do MP aqui não tem nenhum tipo de discricionariedade ou independência funcional. Atua em nome do Procurador-Geral e oferece a denúncia. E aqui, na verdade, nós estamos fazendo um controle de legalidade do pedido de arquivamento, porque esse pedido de arquivamento pode estar insuficiente. Esse pedido de arquivamento feito pelo MP pode não ter razões suficientes e quem controla isso é o juiz. O juiz, se ele entender que o pedido de arquivamento está adequado, concordou com o promotor, ele homologa, caso encerrado. Controle judicial positivo, não é isso? Automaticamente o juiz concorda com a legalidade do pedido de arquivamento do MP. Se o juiz discorda, então ele remete ao Procurador-Geral. O Procurador-Geral é que vai dar a última palavra nesse tema. Tá? Isso está no artigo 28 do Código de Processo Penal, chama princípio da devolução. Tá? Princípio da devolução. Ótimo. Por que tem esse nome? Porque o juiz devolve ao Ministério Público o inquérito para dar a última palavra nesse tema, tá certo? Agora, pode acontecer o que nós chamamos de desarquivamento nos termos do artigo 18 do CPP. Por que é possível desarquivar um inquérito? Porque pode acontecer de se encontrar provas novas. E com relação ao desarquivamento, nós temos que tomar muito cuidado, porque o desarquivamento ele só é possível nas hipóteses de provas novas, provas substancialmente novas. E as provas substancialmente novas são aquelas que pressupõem uma inovação no contexto fático. Isso já está previsto no artigo 18 e está complementado pela jurisprudência do Supremo na súmula 524. A súmula 524 é que trata do desarquivamento com base em provas substancialmente novas. Esse desarquivamento não será possível se de fato houver aí coisa julgada material, chamado arquivamento de mérito. Havendo arquivamento de mérito, automaticamente não há possibilidade de desarquivamento, porque nós vamos estar diante de uma decisão jurisdicional com força de coisa julgada material, tá certo? Porque pode acontecer, excepcionalmente, dessa decisão do arquivamento se tornar uma decisão de mérito. Cuidado com isso. Pode acontecer do arquivamento ter no seu conteúdo o fundamento da falta de justa causa do trancamento. Pode acontecer de, no arquivamento, o juiz arquiva e dá uma decisão que faz coisa julgada material baseada em fatos. Então o juiz declara a prescrição, declara a existência de uma excludente de ilicitude e nesse caso, gente, o arquivamento vai representar uma decisão jurisdicional, não é uma decisão administrativa, não. Uma decisão jurisdicional com força de coisa julgada material, imodificável. O que nós podemos chamar de uma antecipação de tutela absolutória. Ou seja, já na fase do inquérito, o juiz profere uma decisão que
equivale a uma absolvição pré-processual. Isso é perfeitamente possível. Ele poderia dar essa decisão quando rejeitasse a denúncia, já julgando o mérito. Mas não, ele já fez isso ali no inquérito, no momento do arquivamento. E aí, obviamente, quando essa decisão ela tem esse conteúdo fático e jurisdicional, aí não tem como desarquivar. Aí não tem como fazer o desarquivamento. Se houver um fato novo, tem que abrir novo inquérito e iniciar uma nova investigação. Tá certo? Bom, basicamente, encerramos aí essa aula de hoje. A aula que trata dos atos investigatórios e do próprio encerramento do inquérito, fase de encerramento e conclusão do inquérito e do arquivamento do inquérito, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado e conto com vocês na próxima aula. Um abraço.